Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante. Como aquele nosso senso mais profundo de quem somos foi, na verdade, construído ao longo de séculos de história e de crenças. Bom, vamos lá. A gente vai começar com essa ideia mais familiar de identidade, para depois ir tirando as camadas e descobrir uma coisa bem mais profunda, que é a própria noção de pessoa. Pois é, todo mundo, em algum momento, se faz aquela pergunta fundamental sobre quem somos, não é mesmo? E essa pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão complexa, está bem no centro do que a psicologia chama de identidade psicossocial. Quem falou muito sobre isso foi o psicólogo Erik Erikson. Ele dizia que a identidade é justamente esse ponto de encontro entre a nossa história pessoal e os grupos aos quais a gente pertence. Pensa que é tipo uma ponte, sabe? Entre o eu que a gente sente aqui dentro e o nosso lugar no mundo lá fora. Então é uma dinâmica que não para. Um jogo constante entre o que a gente sente por dentro, o nosso eu, e como a gente se define em comparação com o que é externo, com o outro, com o que é diferente. Mas e o que âncora essa identidade? O que dá base para ela? Olha, entre muitos fatores, a religião aparece como uma força assim única e muito poderosa para oferecer essa estabilidade. A nossa identidade total é feita de um monte de pedacinhos, né? A religiosa é só uma peça desse quebra-cabeça. Mas é uma peça que acaba influenciando todo o resto, desde os valores e rituais até o jeito de se vestir. E a gente vê essas manifestações públicas o tempo todo, aqueles adesivos de carro como Só Jesus Salva, ou Leia Kardec, ou até um terço pendurado no retrovisor, são marcadores muito fortes dessa identidade que estão ali reivindicando um espaço simbólico no dia a dia. Tem o sociólogo o Hans Moll, que tinha uma sacada muito boa sobre isso. Ele dizia que a religião age como uma âncora. Num mundo que não para de mudar, ela oferece uma identidade sólida, firme, e isso atende a uma necessidade humana muito básica de segurança. Só que a religião vai além, ela não dá só uma crença, ela sacraliza a identidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela transforma o nosso eu em algo sagrado, quase imutável. E isso é especialmente poderoso para pessoas e grupos que vivem à margem da sociedade. Mas e se essa influência da religião for ainda mais funda? E se ela não moldar apenas a nossa identidade, mas a própria definição do que significa ser uma pessoa? Quem jogou uma luz incrível nisso foi o antropólogo Marcel Mauss. Ele veio com um argumento que, na época, foi revolucionário. Ele sugeriu que o nosso conceito de pessoa, esse que parece tão óbvio, não tem nada de natural. É uma invenção histórica com uma origem bem específica. E ele foi direto ao ponto. Essa invenção tem sua raiz, sua essência na teologia cristã. É claro que uma ideia desse tamanho não nasceu assim do dia para a noite. Foi uma construção de pelo menos 2000 anos. Essa jornada começa lá na Roma Antiga, onde a persona era tipo um papel legal, uma máscara social. Aí o cristianismo chega e vira o jogo. A pessoa passa a ser uma coisa só, unificada, corpo e alma juntos. Séculos depois, movimentos religiosos focam na consciência individual, nessa conexão direta com Deus. E para fechar a conta, o pós-iluminismo vem e crava a bandeira de que o eu é o centro de tudo. Então, o ponto crucial é esse. Essa história toda resultou numa equação muito específica, que define a pessoa moderna no Ocidente. Pessoa é igual a eu, e eu é igual a consciência. E isso nos leva a uma constatação importantíssima. Se essa fórmula foi construída, isso significa que ela é um produto cultural nosso, do Ocidente. Não é, de jeito nenhum, uma verdade universal. É só a gente olhar para outras culturas para ver projetos de pessoa completamente diferentes. Para o povo guarani, a pessoa já nasce com uma alma completa. O caráter é inato. No kardecismo, a gente é um espírito moral evoluindo pelo livre-arbítrio e pela reencarnação. Já no candomblé, a identidade é outra coisa. Ela está ligada ao ritual, à emoção coletiva, reconstruindo uma herança africana. Cada um universo de possibilidades. Então, no fim das contas, o que a gente pode tirar dessa viagem toda pela história e pelas culturas? Acho que as conclusões principais são bem claras. Primeiro, nosso eu é essa mistura do que está dentro com o que está fora. Segundo, a religião é uma força imensa que estabiliza e torna isso sagrado. Terceiro, e talvez o mais importante, a nossa definição de pessoa é uma criação cultural. E por fim, que a ideia ocidental de um eu consciente é só um dos muitos modelos que existem por aí. E tudo isso deixa a gente com um pensamento final que é bem provocador. Se o nosso eu é, em grande parte, um roteiro cultural que a gente recebe, até que ponto podemos ser, de fato, os autores da nossa própria história?